Um debate necessário hoje é garantir que os policiais, para além das condições de trabalho, no sentido de ter bons salários, que sejam valorizados do ponto de vista salarial, é que eles sejam capazes de ter um ferramental mínimo necessário para exercer a sua função de forma adequada. Quando a gente fala de uso da força, a gente tem que entender que nós estamos falando de uma instituição que é a única instituição autorizada a fazer uso desta força, em algumas situações, inclusive o uso letal da força de forma legítima, ou seja, em nome do Estado, para proteger o próprio policial ou outra pessoa que estava em risco, o policial pode matar. Isso é extremamente grave e, ao mesmo tempo, é uma enorme responsabilidade. Quando a responsabilidade precisa ser altamente supervisionada, controlada e investigada, inclusive para dizer, policial, você agiu de acordo com a lei. Quando o policial ele segue o protocolo e faz a utilização do protocolo da forma adequada, ele também se protege. São Paulo tem uma iniciativa relativamente recente, a partir de 2020 tem a implementação das câmeras corporais. Nos primeiros 2 anos do projeto, 2021 e 2022, nós chegamos aos menores níveis de policiais assassinados da história. E por que isso aconteceu? Por que a câmera foi capaz de reduzir a vitimização do policial? Justamente porque quando o policial utiliza da câmera, ele está mais preocupado em seguir o protocolo, porque ele sabe que ele está sendo, de algum modo, supervisionado. Todos os celulares começaram a aparecer e a proliferar com preços acessíveis, então proliferaram pela periferia, que é onde a polícia atua de uma forma mais violenta e comete com maior frequência os abusos. Aí você começou a presenciar, a ter o registro da violência policial, como antes não existia. Isso foi proliferando cada vez mais, ao ponto agora das guarnições estarem preocupadas, porque em cada janela pode ter alguém filmando. E aí, nessa direção, é que eu vou falar, então, da câmera corporal. Porque a câmera corporal é um passo além disso. Porque agora eu já não dependo de outra pessoa, ocasionalmente, fortuitamente, fiscalizar o trabalho policial. A partir do momento que esse policial é acionado para uma ocorrência, essa câmera passa a gravar com uma qualidade maior e passa a registrar o áudio também. Então, a gente tem uma ampliação da qualidade daquela evidência que a câmera está providenciando, que ela está produzindo. Mas a câmera, ela grava ininterruptamente. Então, esse é um primeiro ponto que é muito importante. Retira do policial a discricionariedade de quais situações ele vai gravar e quais ele não vai gravar. Isso traz um aspecto importante de controle com relação à atuação desse profissional. Esse policial já vai sair munido de um equipamento que não só vai garantir a fiscalização do trabalho dele, mas, acima de tudo, vai respaldar esse policial que age corretamente, mas que, mesmo assim, está sujeito às adversidades e aos riscos da profissão. Ele vai estar respaldado com o equipamento que vai poder fornecer a quem for avaliar depois do seu trabalho se as decisões, o contexto em que ele tomou as decisões e de que forma isso concorreu para o resultado que está em questão. Então, eu vejo muito positivamente o uso das câmeras corporais. Qualquer discurso contra isso, na minha cabeça, não faz sentido. Quando nós começamos a difundir algumas técnicas de tiro para abrandar o resultado letal, método Giraldi, por exemplo. Então, toda aquela técnica ensinada, aquele cuidado, para não ter o exagero, para você não visar áreas letais do corpo humano, aquilo ali fazia todo sentido quando você pensa, poxa, a gente está num movimento de reduzir a letalidade. Mas, na operacionalidade, no calor de um confronto, aquilo para mim, como eu tinha experiência, vinha dessa área do confronto, não fazia muito sentido, porque quando você está num embate verdadeiro, um embate justificado, para salvar a sua vida, se defender, ou para defender a vida de alguém,
as coisas acontecem de uma forma tão acelerada e de uma forma tão violenta, tão bruta, que você tem pouquíssimo tempo para raciocinar e reagir. A gente precisa observar que, para um policial ser capaz de desenvolver o trabalho dele de forma adequada, e nós, enquanto sociedade, devemos cobrar isso o tempo todo, ele também precisa ter um instrumental necessário para garantir a sua proteção, seja um colete balístico, o armamento, um armamento menos letal, como as armas de choque, as tasers. Ele precisa dos equipamentos e dos instrumentais necessários para garantir que ele vai voltar seguro e vivo no final do dia para casa. E muitas vezes isso não é respeitado. E aí eu cito um exemplo: equipamentos de proteção individual. Um equipamento fundamental para a atuação do policial que está na rua é o colete balístico. Mas o colete balístico, para homens e mulheres, ele tem que ser diferente. Todo problema, de alguma forma, se dá, no caso brasileiro, com relação à maior aceitação da utilização desses diferentes equipamentos, uma conscientização institucional e individual com relação aos benefícios dessa diversificação, né, no conteúdo dos equipamentos à disposição desses profissionais, e em muitos casos também a acessibilidade dessas novas tecnologias e desses novos equipamentos para um número cada vez maior, né, de profissionais de segurança pública. Quando a gente fala de segurança como um direito social, como que tem que ser garantida por políticas sociais de caráter universal, a gente significa que a gente está falando que a política social tem que ser pensada de forma mais efetiva. Eu estou trocando o medo e a insegurança imposto pelo terror do crime organizado, pelo medo e insegurança do completo pânico de saber que no confronto armado uma bala perdida pode matar meu filho, minha filha pequena, eu não posso ficar dentro de casa porque uma bala pode atingir. A polícia precisa agir, inclusive em termos morais e éticos, muito diferente do crime. Bandido é bandido, precisa ser reprimido, preso e responsabilizado. Polícia é polícia, precisa ser valorizada, controlada e supervisionada e, na medida do possível, incentivada a prestar cada vez um trabalho de melhor qualidade, de forma mais efetiva e mais eficiente.